Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós falamos sobre assuntos relacionados à religião, à fé e à cultura de maneira geral. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal para se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que eu acho que vocês vão gostar muito. É sobre os pastores e os magos. Quem quer que pense, por pouco que seja, nas coisas da religião, será naturalmente levado a formular perguntas como estas: por que será que tão poucas almas encontram a Cristo? Por que será que os vãos e transitórios caprichos de cada dia conquistam aderentes tão numerosos e o Divino Salvador tão poucos? Muitos são os que conhecem Jesus Cristo como um pregador simpático de boa fraternidade, ou então um reformador social de tendências humanitárias, mas são muito poucos os que o reconhecem e confessam como Deus feito homem entre os homens, luz e vida do mundo. Então, nós vemos que poucas pessoas realmente conhecem Jesus tal como ele é. Muitas pessoas o conhecem simplesmente como uma pessoa que deu um bom exemplo a ser seguido, mas não na sua profundidade, na sua essência, que é o amor e a simplicidade e a humildade. E é sobre isso então que nós vamos comentar nesse vídeo, sobre essa humildade e a simplicidade de pessoas que, quando cultivam esse tipo de virtude, conseguem entender o mistério da divindade, conseguem entender melhor Jesus e o mistério da divindade, de maneira geral. De onde provirá, pois, o desinteresse de tanta gente por quem veio ao mundo para o refazer, refazendo para isso o coração dos homens? A razão disto consiste em que as almas que o procuram ou não são bastante simples ou não são bastante cultas. Desde o instante em que nasceu, nosso Senhor Jesus Cristo só foi reconhecido por duas categorias de homens, pelos sábios e pelos ignorantes, pelos que sabem e pelos que não sabem. Nunca, porém, o reconheceram os que estão muito convencidos de que sabem tudo. Então, somente aquelas pessoas que realmente não são sábias aos seus próprios olhos, que não são mundanas, que não acham que sabem tudo, é que podem entender o mistério do sagrado. As pessoas simples e humildes é que conseguem entender esse mistério. A divindade é a essência tão excelsa e tão profunda que somente a podem entender os dois extremos, a simplicidade e a sabedoria. Há uma coisa de comum entre os sábios autênticos e os verdadeiros simples, e essa coisa chama-se humildade. O sábio é humilde, porque, por maior que seja a sua ciência, será sempre maior a divindade. Humilde é também o simples, porque sabe que é tão grande a divindade que nem lhe vale a pena a ele tentar saber coisa alguma. Porém, quanto aos críticos pretensiosamente sábios, ufanos da importância da sua pouca ciência, esses estão convencidos da própria sabedoria que nada mais querem aprender, porque entendem que não pode haver maior saber do que o deles. Então, as pessoas simples e humildes, elas conseguem entender o mistério da divindade, porque nelas reside o interesse em querer aprender mais sobre as coisas da vida, em querer aprender os mistérios da vida. E a essas pessoas Deus se revela na pessoa de seu Filho Jesus. Então, essas pessoas que não são sábias, que não são críticas, elas conseguem entender o verdadeiro sentido da existência da vida e conseguem achar, então, graça naquilo que elas fazem. Elas não colocam a sua sabedoria nas coisas do mundo. Elas colocam a sua sabedoria nas coisas de Deus. Assim como foi no princípio, assim é agora e será sempre.
Nosso Senhor Jesus Cristo só recebeu no presépio a visita e a adoração dos pastores e dos magos, dos simples e dos sábios. Mas não lhe apareceu nenhum desses sábios de um só livro, nenhum desses que estão convencidos de que são sábios. Então, quando Jesus nasceu, as únicas pessoas que foram visitá-los foram os pastores e os magos, pessoas simples. Esses sábios que nós vemos aí no mundo não foram visitar Jesus, porque esses sábios eles não entendem nada de religião, de humildade, de cristianismo. Então, as únicas pessoas que entendem a essência do cristianismo são as pessoas humildes. Recordemos essa noite em que a luz divina, a fim de iluminar as trevas dos homens, acendeu-se no mundo que ela própria havia criado. E veremos que só os profundamente simples e os verdadeiramente sábios, os humildes pastores e os doutos magos, o encontraram e o adoraram. Aos pastores das vizinhanças de Belém foram os anjos, e aos magos do Oriente foi uma estrela que os guiou até Jesus. Os pastores atemorizaram-se ao verem o claro esplendor da nova, que os será dado para todos os homens de boa vontade, pois que hoje vos nasceu um Salvador na cidade de Belém. E os sábios magos, que vinham das terras distantes da Média, da Pérsia e da Índia, a rebuscar um sinal nos céus, eis que o fulgor de uma estrela, qual lâmpada do tabernáculo no templo do grandioso da criação, indicou-lhes o caminho do presépio, onde o seu brilho se apagou ante o esplendor místico da divina luz. Então esses sábios, que são magos e pastores, eles conseguiram realmente chegar até Jesus porque eles eram cheios de humildade. Foram pessoas que conseguiram entender o mistério do sagrado. E nós temos que nos espelhar nessas pessoas para sermos pessoas melhores. Nós não devemos buscar a sabedoria no mundo, porque o mundo tem uma sabedoria muito vã, não é uma sabedoria verdadeira. A verdadeira sabedoria está em Deus. Atraídos por tão prodigiosos anúncios, os pastores e os magos acorreram a prostrar-se perante um trono que era apenas um presépio e perante um Deus que era apenas uma criança. E aquele Deus, que aparentava ser apenas uma criancinha recém-nascida, ao olhar do seu berço manjedoura de gado, viu a adorá-lo somente as duas únicas categorias de homens que desde aquela noite até o fim dos tempos o encontrarão, os pastores e os magos, os simples e os sábios. Então, como nós dissemos, só essas pessoas muito singelas é que conseguirão entender o nascimento e a simplicidade de Jesus. As pessoas mundanas, elas não irão entender, porque para elas o que importa é a grandiosidade. Para as pessoas mundanas, o que importa é o materialismo. Para as pessoas mundanas, o que importa é a fama, é o orgulho, é a vaidade, é a ciência, né? É tudo isso, né? São as coisas realmente do mundo que importam para essas pessoas mundanas, que têm uma sabedoria voltada para as coisas da terra, para as coisas mundanas. Elas não irão entender, elas não irão aceitar esse mistério do sagrado, porque para elas não faz sentido ver uma grandiosidade em algo pequeno, em algo humilde. Para elas o que realmente importa é algo grandioso, é algo assim que realmente faz, aos olhos do mundo, faz muito sentido. Os pastores representavam ali todas as almas simples que nada entendem das políticas do mundo, das suas artes, das suas ciências, das suas literaturas. Nenhum só dentre eles todos era capaz de recitar um só verso de Virgílio, cujos poemas eram conhecidos de toda a gente na vastidão de Roma, do Império Romano. Aos campos onde pastoreavam as suas ovelhas, jamais chegara o menor eco dos escândalos da voluptuosa corte do rei Herodes ou das lições do sábio Gamaliel. Por seu lado, a opinião pública era desconhecida até a própria existência desses humildes e rudes pastores, que para ela seriam ainda menos que grãos de pó, sem a mínima importância para o progresso dos povos e nações. E todavia, esses humildes e simples pastores sabiam duas coisas importantíssimas: que havia no céu um Deus e que tinham na terra as suas ovelhas. Então esses pastores não tinham conhecimento de nada do que o mundo oferece,
da ciência, da literatura. Nada disso importava aos pastores. Para eles, o que importava era a simplicidade de Deus. Então, os pastores, eles realmente nos dão essa lição de que nós não devemos realmente nos pautar nas coisas que o mundo oferece, na ciência, nas artes, na literatura, porque por mais interessante que isso seja, isso não vai nos dar o verdadeiro sentido. Isso não vai nos dar o verdadeiro ensinamento para as nossas vidas. Não é isso que vai nos dar a lição de humildade e a lição de simplicidade que nós devemos ter para as nossas vidas. Nada mais precisavam aquelas almas simples saber, e naquela noite em que os céus se iluminaram, só para eles o esplendor dos anjos, foram eles que lhe ouviram o anúncio de que havia nascido de pais pobres, num pobre estábulo, à beira do pobre povoado de Belém, aquele por quem esperavam ansiosamente, e que os profetas haviam desde há tanto tempo anunciado. E tomando nos braços uma das duas únicas coisas de que eles entendiam bem, um cordeirinho, trouxeram-no e depuseram-no aos pés da outra coisa de que eles entendiam, o Deus dos céus, que viera à terra para ser o cordeiro imolado para a salvação dos homens. E assim foi que os pastores encontraram o pastor. Então, esses pastores, eles encontraram o pastor, que é o nosso pastor, através dessa humildade. Porque se eles não fossem pessoas humildes, provavelmente eles nem se interessariam, eles nem seriam atraídos por isso. Porque uma pessoa, quando ela não é humilde, ela não tem interesse pelas coisas humildes. Ela vai ter interesse pelas coisas grandiosas, pelas coisas mundanas, pelas coisas do mundo material. Ela não vai ter interesse nas coisas singelas, nas coisas que são, como diriam, muitas vezes assim, no sentido, vamos colocar isso no sentido cristão, da filosofia. O Saint-Exupéry, que é um filósofo que disse que o essencial é invisível aos olhos. Então, para essas pessoas, elas não entendem que o essencial, que seria a humildade de Deus, ela é invisível aos olhos, Nós não vemos Deus, nós não podemos ver Deus, Um dia nós veremos, se nós acreditamos nele, mas assim, nós não vemos Deus. Então isso mostra que o essencial, ele é invisível aos olhos. Aquilo que realmente importa, ele é invisível aos olhos. A outra categoria de homens que encontrou Jesus foram os magos, não reis, mas sim conselheiros e doutores de reis, não meros curiosos de ciências, mas sim perscrutadores do firmamento e descobridores de estrelas. Tanto nas ciências como em religião, eram figuras graduadas nas suas nações, que os reis consultavam antes de partirem para a guerra, e a quem os lavradores ouviam antes de anunciarem as terras. Certa noite descortinaram no céu uma nova e mais brilhante estrela. Milhares de outros homens a viram também, mas esses milhares não eram sábios da mesma sabedoria dos 3 magos, só eram sábios da vaidade, da própria e humana ciência. Esses milhares de outros homens viram somente uma estrela nova, ao passo que os magos, os primeiros sábios cristãos, viram uma estrela e divisaram Deus. Para o homem orgulhoso da vã ciência, uma estrela não passa de uma estrela, mas para os verdadeiros sábios, uma estrela é uma criação de Deus, é revelação e sinal da sua onipotência. Então, os sábios verdadeiros são aqueles que são pessoas que querem aprender, que são humildes, que não são imbuídos da vaidade mundana, que não são cheios de si, que não são pessoas cheias de orgulho, que são pessoas que realmente querem aprender coisas novas, que querem aprender coisas interessantes para as suas vidas. São pessoas que estão com o coração aberto. E são essas pessoas que Deus valoriza e que Deus quer que nós também sejamos. Que nós sejamos pessoas que nós queiramos buscar a Deus através da simplicidade. Se nós quisermos encontrar a Deus de verdade, nós não podemos estar cheios das coisas do mundo, cheios da filosofia, da ciência, da cultura do mundo. Nós temos que estar cheios de Deus para podermos encontrar o verdadeiro sentido para as nossas vidas.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo nós vamos dar sequência. Vamos falar sobre um assunto também muito interessante e eu espero encontrar todos vocês aqui. Até mais. Tchau, tchau.